Dentro da história que Deus está contando através da igreja, não existem protagonistas. Existem papéis diferentes que às vezes aparecem um pouco mais. Mas há um só protagonista, que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é suficiente sempre. Mas esse texto de Mateus 5,16 fala sobre nós glorificarmos ao Pai, glorificarmos a Deus, quando enxergamos, quando vemos as boas obras. Jesus está ensinando ali que as nossas boas obras precisam ser vistas, não feitas para serem vistas, mas feitas para Deus, e quando forem vistas dessa maneira, devemos sim glorificar ao Pai que está nos céus. E eu quero fazer isso nesse momento. Glorificar a Deus por tudo o que Ele tem feito através da vida de cada irmão dessa igreja. E eu quero fazer isso de uma forma simbólica, mas para que fique gravado em nossa mente. Eu quero convidar mais uma vez para que você se coloque em pé. Quando nós falamos sobre a suficiência de Cristo, nós estamos consequentemente reconhecendo uma outra verdade muito importante. Nós somos insuficientes. Mas mesmo sendo insuficientes, nós estamos aqui. Deus nos trouxe até aqui. E Deus não trouxe você sozinho. Deus não tem sustentado você sozinho. Deus não vai levar você até o final dessa caminhada sozinho. Deus colocou irmãos ao seu lado para te ajudar a fazer isso. Ele é suficiente. E na suficiência dele, ele supre a nossa insuficiência. E na minha falta, eu encontro uma virtude no meu irmão. Muitas vezes nós somos rápidos para apontar o erro. E eu não estou falando aqui de apontar o erro de forma julgadora, de forma crítica simplesmente. A gente já aprendeu isso. Que o verdadeiro julgamento, ele vem com amor. Ele vem com o objetivo de restaurar. Mas eu acredito, irmãos, que nós precisamos também nutrir cada vez mais em nosso meio. Nós reconhecermos o valor daquilo que as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo por nós. E às vezes isso precisa ser intencional. Porque a maioria dessas pessoas a gente não vê fazendo, não enxerga. Então eu gostaria que nesse momento a gente pudesse olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e, de forma consciente, dizer a Jesus, através das nossas palmas: parabéns, Jesus. Parabéns pela tua suficiência que supre a nossa insuficiência através da vida dos nossos irmãos. Parabéns, Jesus, porque o Senhor tem suprido tudo o que eu preciso, não me deixando caminhar sozinho. E eu quero dizer, olhando isso para vocês, muito obrigado, meus irmãos. Porque essa igreja não sou eu que faço. Essa igreja não é nenhum de nós que faz sozinho. Mas é a suficiência de Cristo em nós e através de nós. Então, parabéns. Glória a Jesus. Não fica olhando para mim, olha para as pessoas que estão ao teu redor aí. Ó. São essas pessoas que Deus tem usado para cuidar de você. Glória a Jesus. Pode sentar, meu irmão, pode sentar.
Confesso, irmãos, que eu estava pensativo a respeito do sermão de hoje. Porque assim, é aniversário da igreja, né? Nós estamos desenvolvendo uma série, a série Alcançar o Mundo, uma ideia de Deus. E aí eu estava conversando com o Senhor e pedindo para Ele uma direção a respeito do sermão desse dia, dessa data especial. E estava pedindo a Deus, Senhor, será que não deveria dar uma pausa na série para falar alguma coisa mais específica a respeito desse momento? Mas eu acredito que a sabedoria de Deus é manifesta quando nós chegamos nesse dia, aniversário da igreja, onde nós vamos celebrar o aniversário da igreja, e dentro da projeção da nossa série, hoje é o tema sobre a suficiência de Cristo. E eu acredito que não teria como a gente falar de outra coisa, senão isso. A cada ano que a igreja completa, a cada novo passo que damos, nós precisamos sempre lembrar do primeiro passo, que é reconhecer que Cristo é suficiente. Então nós vamos seguir com a nossa série, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, que é o texto base da nossa série de sermões. Mateus, capítulo 28, é o texto da grande comissão. Mateus 28, versículo 16 até o versículo 20. Todos acharam? O texto diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A nossa série de sermões está dividida em 4 partes. Nós estamos na terceira parte da série. Primeira parte, nós falamos sobre a motivação da grande comissão, que é a glória de Jesus. A segunda parte, nós falamos sobre o mandamento que existe dentro da grande comissão, e isso está dentro da autoridade de Jesus. Na terceira parte, que é a parte que nós estamos falando sobre a mensagem da grande comissão. E a mensagem da grande comissão é a vida de Jesus. E hoje, ao menos que Deus mude a direção, nós vamos encerrar a terceira parte da série. Nós viemos passando parte por parte aqui da grande comissão, e hoje eu quero situar você aqui aonde nós estamos. Nós estamos no versículo 20. O versículo 20 diz: Ensinem esses novos discípulos. Então, na semana passada, nós falamos sobre ensinar a obedecer. Lembra, no culto domingo passado, nós falamos sobre isso. Foi o 11º sermão da série. Hoje, o 12º sermão da série, nós vamos pensar sobre o que é todas as ordens a qual Jesus está se referindo. Ele diz: ensinem esses novos discípulos que foram batizados, ensinem esses novos discípulos que reconheceram publicamente Cristo como seu Senhor, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Algumas versões vão dizer tudo aquilo que eu lhes ensinei, tudo aquilo que eu vos disse. Mas a ideia é falar, ensinar esses novos discípulos a respeito de tudo aquilo que Jesus ensinou. E cá entre nós, isso é coisa pra caramba. É muita coisa. Jesus, ele não ficou nos seus 3 anos e meio de ministério
ensinando os seus discípulos com hora marcada. Jesus chamou os seus discípulos, nós falamos sobre isso também em outro sermão, mas Jesus chamou os seus discípulos dizendo: venham, sigam-me. Se alguém perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrar a vida verdadeira. O chamado de Jesus é um chamado para dedicar a vida. Não é para ter encontros casuais, mas é para seguir. Então, nesses 3 anos e meio de ministério público de Jesus, onde ele andou com os seus discípulos, era dia e noite. Era manhã, tarde e noite, Jesus ensinando os seus discípulos. É interessante que o apóstolo João, no capítulo 20 e também no capítulo 21 do seu evangelho, lá no final, ele vai dizer que se fosse escrito, registrado, tudo aquilo que o Senhor Jesus disse e fez, o apóstolo João diz assim: penso que não haveria lugar suficiente para guardar todos os registros. O próprio João não registrou todos os milagres e todas as palavras de Jesus. Ele se reserva a registrar 7 milagres, 7 declarações de Jesus dizendo: eu sou. Então ele registra aquilo ali que é suficiente para que a gente creia e persevere na salvação e saiba que somos salvos mediante Cristo. Então, com certeza, há muita coisa dentro dessa todas as coisas que Jesus fez. E Jesus ensinou muito, porque o método de ensino de Jesus não era só discurso público com as multidões. O método de ensino de Jesus era através do discipulado. Era caminhando mais perto. Alguém fez uma conta, uma projeção assim por cima, de que dentro de toda a vida de Jesus, do ministério de Jesus, ele dedicou apenas 33% do seu ministério para multidões. Mas a maior parte do seu ensino, da sua vida que era derramada, era com seus discípulos, era no discipulado. Porque essa foi a forma que Jesus decidiu que o evangelho iria ser espalhado e que o reino iria avançar. Era através de pessoas. Era através de vidas transformadas. Mas eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses. E aí sim nós vamos para o texto base do sermão de hoje. Luiz, pode botar o slide, por favor? Estou brincando. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Nós faremos a leitura até o versículo 11. E o título do sermão dessa manhã é Cristo é suficiente. Nesse... sei como é que eu chamo? Levanta esse papel que tu tem na mão aí, Gilson. Levanta bem alto. Esse coisa aí, esse cartãozinho bonito aí que tem as letras. Quer? Folder. É o pessoal mais chique, né, cara? Folder. Esse folder aí que você recebeu, tem um espaço aí na primeira página para você fazer as suas anotações a respeito do sermão. Então fique à vontade. Se você quiser rabiscar por cima da letra também, fique à vontade. Mas aí, se você tem criança pequena, você vai ter que dividir essa folha, porque lá na última página tem um desenho para as crianças também colorir enquanto estão aqui. Aí você conhece o seu povo aí, você vai conduzir da melhor maneira que você achar. Eu vou pedir apenas, irmãos, para que você assim, tem alguns que estão de costa ainda, fica à vontade, tá, para virar a cadeira ou mudar aí a posição para que você possa olhar para cá, tá? Ajusta a cadeira, aperta, se você precisar apoiar na mesa, mas para que você possa ficar virado para cá, eu quero poder olhar no seu olho. Eu acho engraçado que às vezes quando eu estou pregando, algumas pessoas depois do culto dizem assim: pastor, tu estava olhando só para mim. Diz assim: pô, a pessoa se acha muito especial, né? Eu estava olhando só para ela.
Às vezes é Deus falando contigo, né, irmão? Então, mas vamos lá, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos pela Tua palavra, pela Tua poderosa palavra, pela Tua suficiente palavra. E pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor fale conosco. Não deixe, ó Deus, a gente sair daqui apenas com uma lembrança de uma atividade diferente, mas que haja um movimento do Espírito dentro de nós de uma forma diferente. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e ouvi-la através da Tua palavra. Portanto, nós clamamos, nós pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém? Amém. Quem aqui gosta de tomar remédio? Levanta a mão. Se a minha filha ela entendesse bem o que eu estou dizendo, ela ia levantar a mão agora. Ela vê uma seringa, ela diz assim, remédio, remédio. Graças a Deus por isso, né? Porque a maioria dos remédios de criança é docinho. E a gente sabe como às vezes é uma briga dar remédio para a criança. Mas assim, em sua consciência, entendendo tudo o que envolve ter que tomar remédio, ninguém gosta de tomar remédio. Pelo menos não alguém são, né? Alguém nas suas faculdades psicológicas ali tudo em dia, tudo em ordem, ninguém gosta de remédio. Mas tem gente que tem assim uma certa familiaridade com os remédios. Você já conversou com alguém que tem medicina assim, formado pela vida? Porque tu fala do lado de alguém assim, tô com uma dor de cabeça. Já tomou tal com tal e tal chá, isso e aquilo? Às vezes tem uma medicina meio alternativa, que é na base do chá, né, e coisa arada. Outros é remédio mesmo, tá aquele remédio. Não, eu tenho lá em casa um que o doutor me receitou e eu não tomei tudo. Então, se tu quiser, eu posso te dar um pouquinho. Jurando que vai fazer o mesmo efeito. Todo mundo conhece alguém assim, não é? Tu não pode falar que tá com dor em alguma coisa, a pessoa nem pergunta se tu quer, tu só escuta aquele barulhinho, né? Trec, abrindo a cartelinha de comprimido. É bom ter gente assim perto da gente, claro que é. Mas assim, ninguém gosta de tomar remédio. Agora, algumas pessoas que sabem a respeito de muitos remédios,
nem sempre são capazes, de fato, de receitar um remédio bom para você. Existem bons remédios, mas existem remédios também que parece que não faz muita diferença. Tem um remédio específico, eu não vou lembrar o nome, porque talvez até faça diferença para você, mas para mim não fez. É um remédio para alergia, para rinite alérgica. E eu cheguei na farmácia e pedi assim, eu quero um remédio para rinite alérgica. Eu falei, não, esse aqui é um remédio novo que chegou, é muito bom, o pessoal está comprando muito. Eu desconfio quando as pessoas falam isso. O pessoal está comprando muito. Mas não quer dizer que o pessoal volta a comprar aquele de novo. Comprou muito porque está barato, comprou muito porque é o novo, mas não quer dizer que ajudou e vai voltar a comprar. Eu, pelo menos, aquele não quero comprar mais. Mas eu tomava aquele remédio, e tomava um, e tomava dois, e não fazia efeito, e nem sono dava aquele negócio. Parecia que eu estava tomando farinha só. Então existem bons remédios, mas existem remédios que não são lá aquelas coisas. Mas não existe nenhum remédio perfeito. E por remédio perfeito eu quero dizer o seguinte: um remédio que funciona para a Rebeca e funciona também para a Márcia. Esse mesmo remédio funciona para o Lindomar. Esse mesmo remédio funciona para o Luiz, esse mesmo remédio funciona para a Jaque. Não importa qual é a doença que essas pessoas tenham, é o mesmo remédio. E funciona para todos do mesmo jeito. Não existe um remédio assim. Não existe um remédio perfeito capaz de trazer cura para todas as pessoas, independente da sua enfermidade, independente da sua doença. Obviamente você já entendeu do que eu estou falando. Existe uma doença que todos nós temos, independente da maneira como ela se manifesta. Essa doença é o pecado. E para essa doença, a doença mais séria das nossas vidas, a única doença que de fato tem o poder de nos matar de verdade, essa doença tem cura. E é um só remédio. E é um remédio perfeito. Cristo é o remédio perfeito para tudo e para todos. É isso que diz o finalzinho do versículo 11 do texto que nós lemos de Colossenses 3. Pois Cristo é tudo o que importa. E Cristo é tudo em todos. Ele é o remédio perfeito. Ele é suficiente. Porque não faz sentido você estar doente, tomar um remédio, melhorar e pensar assim, sabe o que é? Eu vou lá comprar mais uma cartela para garantir. Vou tomar mais um mês aqui, todo dia tomar paracetamol. Aqui que quase nem faz mais efeito, né? O médico te receita lá, não, vai fazer 3 meses de tratamento. Se tu melhorar, não precisa mais. Você vai lá, compra os 3 meses, melhorou, ficou bom, mas quer saber, eu vou fazer mais 6 meses, só para garantir. Não faz sentido. Não faz sentido, uma vez que você entendeu, encontrou e recebeu a cura para uma doença, continuar procurando outras coisas para curar essa doença. Uma doença já curada, uma enfermidade que já foi livrada de você. Então é nesse sentido que nós precisamos pensar, que eu quero convidar você a pensar, a partir do texto, obviamente, mas pensar a respeito da suficiência de Cristo. E eu prometo que eu me esforçarei para ser didático hoje, principalmente porque o Luiz está de folga. O sermão de hoje será dividido em 3 pontos. Primeiro ponto: Cristo é suficiente para a nova identidade. E isso está do versículo 1 até o versículo 4. Que eu quero fazer a leitura com você de novo. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro,
vocês participarão de sua glória. O centro desses 4 versículos aqui está no versículo 3. Na declaração de que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus em Deus. Algumas traduções vão trazer o seguinte termo, que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Ou seja, quem nós somos, a verdadeira vida está em Cristo. Sendo assim, é impossível encontrarmos o nosso propósito, a nossa razão de vida fora de Cristo. Porque se a nossa verdadeira identidade está em Cristo, de acordo com o texto, se isso realmente é verdade, e é verdade, então não tem como encontrarmos o verdadeiro propósito das nossas vidas, a verdadeira razão da nossa existência fora de Cristo. E se está em Cristo, não tem o porquê nós procurarmos em outro lugar. Eu quero usar um exemplo, uma ilustração que eu sempre uso, mas eu vou repetir ela porque aconteceu ontem, ou anteontem, não lembro. Alguém esqueceu o celular lá em casa. Só que essa pessoa sabia que o celular estava lá em casa. Obviamente, não faria sentido essa pessoa sair e lá na casa do Cristiano dizer assim: ô Cristiano, meu celular está aí? Não, não está aqui, tu nem veio aqui, rapaz. Então eu vou lá no Silvano. Sai do Silvano, então eu vou lá no Dilceu. Depois eu vou lá no Máximo, depois eu vou lá no Ailton. Não faz sentido. Se tu sabe onde é que está, é lá que tu tem que ir. A nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Sabe, essa declaração é extremamente importante porque ela responde um dos maiores questionamentos da humanidade. As maiores crises que as pessoas têm nascem da falta de clareza dessa resposta. A falta de clareza nessa resposta. Qual é o meu propósito de vida? Para que eu existo? Quem sou eu? Talvez você se lembre da época que você estava na escola, no ensino médio, pelo menos no ensino médio que, na minha escola, todos os anos, em psicologia, sempre tinha essa pergunta. Psicologia e filosofia, a primeira aula de todo ano era essa pergunta. Escreva com as suas palavras a resposta para essa pergunta. Quem sou eu? Eu gostaria de ter guardado isso. Na época eu não dava importância. Mas porque eu me converti no meio do ensino médio. E eu gostaria de comparar a resposta dessas duas épocas, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A forma como eu me enxergava, a forma que eu olhava para mim, o propósito que eu achava que era a minha vida, era um. E aí Cristo me encontrou. Aí Cristo me salvou. Aí Ele abriu o meu entendimento, Ele iluminou meu coração para que eu pudesse entender que Ele morreu por mim na cruz. E aí eu encontrei a vida verdadeira. E estava escondida nele o tempo todo. E eu estava procurando em tantos outros lugares. E quando eu encontrei a vida verdadeira, aí tudo mudou. Aí eu entendi quem eu era. A verdade é que é impossível encontrar o propósito para se viver fora de Cristo. Talvez você lide ainda hoje com isso. Porque ainda que essa pergunta ela não esteja tão latente na nossa cabeça hoje, talvez você não levantou hoje, olhou no espelho e disse assim: quem sou eu? Talvez você não está com uma crise de identidade. Mas as situações com as quais você lida no dia a dia, às vezes revelam que você ainda não encontrou a resposta para essa pergunta. Porque às vezes você olha para os seus filhos e pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo? Você olha para o seu casamento e pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo? Você olha para o seu trabalho e pensa: meu Deus, o que você está fazendo? Aí você pensa: já sei, vou comprar uma moto. Aí compro uma moto e vou sair viajar por aí. Vou comprar um motorhome. Vou comprar uma casa na praia. Vou morar para fora. Vou criar bicho. Vou fazer alguma coisa. Vai mudar a vida drasticamente. Se você tem condições de fazer isso, faça. Não é errado fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes o nosso anseio de tomar novos caminhos na nossa vida
só revela que a gente ainda não entendeu qual é o propósito da nossa vida de fato. E aí nós ficamos procurando em tantos outros lugares, ao invés de procurar no lugar que está. Está escondido aonde? Em Cristo. Cristo é suficiente para a nossa nova identidade. A identidade que nós alcançamos nele. Para a vida que agora nós descobrimos e podemos experimentar nele. É Cristo somente que pode fazer isso. Não é nas outras coisas que nós vamos encontrar quem nós somos. E isso serve, de forma geral, para nós como igreja. Não é no melhor programa, na melhor festa de aniversário, tipo assim, próxima vez nós vamos ter 500 pessoas no aniversário da igreja. Amém, se Deus quiser. Mas não é esse o ponto. Não são essas coisas que vão dizer quem nós somos. Não são essas coisas que nós devemos perseguir. Cristo é suficiente para a nossa identidade. Cristo é suficiente para vivermos essa nova vida. Somente Ele. A partir disso, a gente consegue usufruir, desfrutar das outras coisas de forma correta. Agora, quando nós alcançamos, ou melhor, somos alcançados por Cristo para essa nova identidade, as nossas prioridades mudam. É isso que o texto está dizendo. Versículo 1 a 4. É isso que o texto está dizendo. Se a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus, então quando nós recebemos essa nova vida, essa nova identidade, antes eu era uma coisa e agora eu sou outra, são as coisas do alto que devem ser prioridade na minha vida. Já não são mais as coisas dessa terra. Eu não fico correndo que nem barata tonta, que quando liga uma luz num quarto escuro, sabe, corre para o monte lado. Eu não fico mais correndo para um lado ou para o outro, procurando o que fazer ou como fazer. Eu simplesmente entendo aquilo que está registrado no livro de Atos. Nele nós nos movemos e existimos. É nele que nós fazemos o que fazemos. Cristo é suficiente. E quando entendemos isso, quando abraçamos a suficiência de Cristo em nossas vidas, as nossas prioridades mudam. Porque se quando você tem uma coisa que é suficiente, por definição, você não precisa de mais nada. E esse é o ensino que o apóstolo Paulo está combatendo quando ele está escrevendo aqui para a igreja de Colossos, quando ele está escrevendo aqui aos Colossenses. Porque havia uma filosofia, um ensino secreto, não tem como saber porque não há registro do que era, mas havia um tipo de ensino ali que estava tentando dizer que Cristo não era tudo. Havia um outro tipo de ensino que era apenas para um tipo de pessoa especial e que esse ensino, quase a mesma coisa talvez que o apóstolo João lida com o gnosticismo, um tipo de ensino diferente. Um conhecimento espiritual mais elevado, que não é todo crente que tem, que está além de Cristo. E isso existe até hoje. Eu morei 4 anos em Juí, enquanto cursava a faculdade, e eu lembro que numa dessas nós fizemos muitas amizades lá, e uma vez conversei com um cara que era amigo em comum, né? Eu tinha um amigo, nós fomos jantar junto, e esse cara era amigo desse meu amigo. Cheio de amizade essa frase, mas você entendeu o que eu estou dizendo. E aí esse camarada disse assim, sabe o que é? Eu tô querendo mais de Deus. Eu falei, amém, cara, é isso aí. Nós precisamos de mais de Deus. Ele falou, eu estou orando agora e eu quero ir além da palavra. Eu pensei, opa. Você percebe como a gente cria jeito de fazer coisa errada? Porque tem gente que não quer a palavra. E tem gente que quer ir além da palavra. A gente às vezes só não quer fazer o que tem que fazer, o que é o certo. O que é suficiente. Que é o Cristo revelado na palavra. E eu falei, cara, como assim tu quer ir além da palavra? Tu tá maluco? Tu vai criar uma nova religião. Daqui 10 anos tu tem uma nova igreja que tu montou pra ti, tu botou tua placa e tua foto na frente. É isso que vai acontecer. Tem que ser a Bíblia.
Tem que ser a palavra de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Eu não vou entrar muito nesse contexto, mas a ideia é de que é em Cristo, e somente em Cristo, que nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade. E quando encontramos isso, as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Cristo se tornam prioridade, devem se tornar prioridades na nossa vida. As nossas ações agora, elas não são mais baseadas nas realidades terrenas, mas são baseadas na realidade de que Cristo reina como Senhor soberano sobre todas as coisas. É isso que diz o texto. Você lembra? Você acabou de ler. Cristo está sentado à direita do Pai, no trono, glorioso. No terceiro sermão dessa série nós falamos sobre isso. Jesus é Senhor. Então as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos movimentos não são baseados em parâmetros terrenos, mas são baseados na realidade de que Cristo reina soberanamente. A forma como eu gasto o meu recurso, como eu invisto os meus recursos, seja dinheiro mesmo, seja o pila, ou como eu brinco, o pinks, que deu barulhinho já da notificação, né? Eu mando para a Rebeca e digo assim, Rebeca, faz o pinks, que é a mulher do dinheiro da nossa igreja. Seja lá como for a maneira como você administra o seu dinheiro, a gente faz isso não mais baseado em coisas terrenas, mas em coisas eternas. Cristo está assentado, a Ele foi dada a autoridade, Ele está à direita do Pai, Ele reina soberanamente. Mas a forma como eu planejo os meus próximos 10 anos, eu confesso que eu sempre tive um pouco de crise com isso. Quando alguém chega e diz assim, como você se enxerga daqui a 10 anos? Eu digo assim, hoje, graças a Deus, pela nova identidade em Cristo, eu tenho isso um pouco mais claro na minha mente. Mas será que nós não olhamos para frente e fazemos planos, sonhamos coisas baseado em coisas terrenas? Será que estamos pensando nas coisas do alto? Será que estamos buscando as coisas do alto? No versículo 2, quando fala sobre pensar nas coisas do alto, algumas traduções, eu estou lendo aqui na NVT, mas algumas traduções vão trazer o termo busquem as coisas do alto. E esse pensar aqui, esse buscar aqui, não é buscar apenas para entender. Entendi, isso é o Evangelho. Não. Mas é a ideia de buscar para possuir. Você não vai no mercado lá para conhecer o arroz, quando você está com fome. Você vai lá, você busca ele, você traz para casa, você come ele. É essa a ideia. Não é simplesmente conhecer para saber o que é. Mas pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, é a ideia de possuir, de viver essa realidade das coisas do alto. E Cristo é suficiente para fazer com que a gente viva isso. Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele vai dizer que os nossos pés devem estar sobre essa terra, mas a nossa cabeça deve estar nos céus. A nossa mente deve estar nos céus. Porque se a nossa mente, se a gente focar só no céu, sem entender a nossa responsabilidade da terra, a gente virou uns avoados, uns malucos, que não entendem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de ensinar as coisas de Cristo. Mas se a gente ficar só com os pés na terra, nós nos esquecemos da realidade do céu. E aí nos esquecemos daquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Essa não é a nossa pátria, nós não estamos em casa. Benditos são os desconfortos que a gente vive nessa vida, porque é Deus dizendo, você não está em casa. Se a gente vivesse super bem, assim, a vida perfeita aqui, talvez nos esquecêssemos do céu. Talvez não desejássemos o céu. Porque mesmo com tanta peleia, a gente ama tanto essa vida, não é? Às vezes nos percebemos apegados demais às coisas dessa terra. É ou não é? E nos esquecemos que Cristo somente é suficiente. Devemos morrer para essa vida. É isso que o texto está dizendo. Morram para as coisas terrenas. E morrer
para essa vida significa que a forma de viver agora é outra. É o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo fala isso. Eu já fui crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Portanto, a vida que eu vivo na carne, ou a vida terrena, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e morreu em meu lugar. A vida terrena que eu vivo, os meus pés na terra, eu vivo pela fé. A minha cabeça está no alto. Eu entendo que a minha vida é aqui hoje, mas ela não é plena aqui hoje. A nova vida, irmãos, a realidade da nova vida que Cristo conquista para nós, ela está fundamentada na esperança da glória que há de ser revelada. É o que diz o versículo 4 do capítulo 3. E quando Cristo, que é a sua vida, amém? Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, se referindo aqui à segunda vinda de Jesus, vocês participarão de sua glória. Não é quando você aprender algum tipo de ensino ou alcançar algum tipo de status na sua vida. É quando Cristo, que é a sua vida, for revelado. Então Cristo é suficiente para vivermos essa nova identidade. Cristo é suficiente para revelar a você qual é o seu propósito aqui nessa terra. Qual é o seu propósito aqui nesse mundo. Não seja louco de ficar procurando em outros lugares. Você já sabe onde é que está. Para de fugir. Você já sabe aonde está escondido quem você realmente é. Está em Cristo. Amém? Em segundo lugar, pode passar o slide, Luiz. Cristo é suficiente para a luta contra o pecado. E isso nós encontramos do versículo 5 ao 9. É isso que o texto está dizendo. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas. Olha só, o versículo 5 inicia falando, portanto. Então ele está se referindo àquilo que acabou de ser dito. A nova vida que vocês receberam de Cristo, agora então, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora que vocês receberam a nova vida, que foi revelado a vocês a nova identidade, agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas suas práticas perversas. Você já ouviu falar que a carne é fraca? Você já ouviu falar que a carne é forte? A verdade é que a carne é fraca porque ela não resiste às tentações. Mas a carne também é forte porque ela é uma fábrica de tentações. São apenas maneiras diferentes de falar sobre o problema que enfrentamos. A nossa carne ama o pecado. A nossa carne ama aquilo que é mal. É por isso que é tão difícil orarmos da forma que deveríamos, lermos a palavra de Deus da forma como deveríamos. É por isso que tantas vezes somos tentados apenas a passar os olhos pelas letras sagradas da Bíblia e não encontrar ali direção para nós. É por isso que tantas vezes temos dificuldades em olhar para o texto, ler o texto e dizer, Senhor, obrigado pela tua palavra. É por isso, porque a nossa carne ama o pecado, é por isso que muitas vezes as nossas Bíblias já não
são regadas a lágrimas. As páginas das Bíblias já não sabem mais o que é ver lágrimas. E eu sei aqui, irmãos, que eu sempre brinco, de que Deus ama quem usa a Bíblia de papel e ama também quem usa a Bíblia de celular. Só que o celular a gente usa para tantas outras coisas. É muito mais fácil perder a atenção. Estou falando de forma geral, tá? Se você, não, eu consigo, pastor. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz. Mas, irmãos, às vezes nós estamos indo para o momento da leitura da palavra de Deus, dividindo a atenção com tantas outras coisas. Porque daí você está lendo ali na mesma tela que você joga o joguinho quando você vai no banheiro, você fica no WhatsApp, você fica rodando o feed do Instagram, você fica vendo, sei lá, você divide a sua atenção. É por isso que é tão difícil fazer, porque a nossa carne, ela ama nos enganar. A nossa carne ama o pecado. Eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, para mim é muito mais fácil pregar do que orar, pelo mesmo tempo. Para mim é muito mais fácil pregar por 1 hora do que permanecer orando por 1 hora. É muito mais fácil a gente vir aqui, ir para a igreja e fazer um monte de coisa por horas do que ficar orando por horas. É muito mais fácil. Porque a nossa carne odeia a oração. A nossa carne odeia a palavra de Deus. Mas Cristo é suficiente para a luta contra o pecado. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar que pelo sacrifício de Cristo nós somos libertos do domínio do pecado, do poder do pecado, ou seja, o pecado não precisa mais dominar a gente. A gente não precisa mais viver como bicho. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos escravos por conta da nossa natureza pecaminosa, nós éramos escravos da carne, do mundo e do diabo. Fazíamos aquilo que estava na telha. Fazíamos as coisas que eram de acordo com as nossas inclinações pecaminosas. É viver que nem bicho. Às vezes a gente sai passear com a nossa cachorrinha e aonde ela quiser, ela para e faz. Faz o que tem que fazer. Aí vai a gente lá com uma sacolinha plástica, né? Mas é viver que nem bicho. Não estou com vontade, então não vou fazer. Escravo. Escravo do mundo, escravo do pecado, escravo da carne, escravo do diabo. Ou só faz quando dá vontade. Então, hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. Nossa, glória a Deus pela tua vida. Vamos dar toda a glória para ti. Ainda bem que Deus tem tu. Como diz o irmão Vini uma vez, nós conversando, ele me soltou uma, brincando, claro, né? A gente estava brincando, e ele disse assim, olha, Deus é bom, mas Deus e eu, Deus é livre. Um dos traços da verdadeira amizade é quando você fala uma bobagem e teu amigo não deixa você falando bobagem sozinho, né? Porque eu estava falando para ele assim, olha, glória a Deus pela minha vida. Se bobeando nesse sentido, né? E ele falou, realmente, Deus é bom, mas Deus e eu, então, tá bom. Sabe, às vezes a gente brinca com isso, mas na prática parece que é um pouco assim que a gente vive. É só quando dá vontade. E aí, sorte de Deus que hoje eu estou com vontade de fazer o que ele pediu para eu fazer. Sorte de Deus que hoje eu estou com vontade de fazer, de dar uma ajuda para ele. Mas, irmãos, Cristo é o único que pode mudar isso. E Cristo é suficiente para mudar isso. Não adianta guardar dia, guardar sábado, guardar domingo, guardar quinta, guardar segunda. Não adianta usar só determinado tipo de roupa. Não adianta assistir só um determinado tipo de coisa. Não adianta só ouvir determinado tipo de música. Não, eu não escuto música do mundo. E a roupa do mundo você usa ou foi um crente que fez também? Você sabe se a calça que você está usando foi um cara que fez na base da oração, do jejum, foi ungida com óleo, santificada no monte? Você tem que usar roupa boa, roupa decente, é isso. Roupa que não exponha o teu corpo.
Roupa que não transpareça a sensualidade. A tua sensualidade é para o teu cônjuge. Se você é solteiro, você não tem que ser sensual. Tem que estar bem vestido, modesto. É assim. É isso que a Bíblia ensina. Deixa toda a tua beleza para o teu cônjuge. Se não é casado, confia no Senhor, meu irmão. Vai orar. Vai pedir para Deus um varão, uma varoa abençoada. Mas é isso. Às vezes a gente entra numa aspira que não. Crente só faz assim. Crente só começa a inventar regra. Cristo é suficiente. Quando nós adicionamos outras coisas que a Bíblia não ensina, quando nós adicionamos outras coisas e colocamos nessas coisas um peso, colocamos nessas coisas o poder de nos fazer vencer o pecado, nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente. Olha o tamanho da ofensa. Cristo é suficiente para a luta contra o pecado. E é somente Cristo que pode fazer isso. Isso já foi profetizado há muito tempo. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o 34, diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá, com o povo de Deus. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Você lembra Deus insistindo com o povo? Para que eles saíssem do Egito, conduzindo o povo para fora do Egito? Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A ideia de que não haverá necessidade de você ter que ficar convencendo as pessoas através de argumento lógico, filosófico, que ela precisa de Jesus. Mas é o próprio Deus que vai ensinar isso ao coração dela. Afinal, não foi assim com você? Talvez você teve muitas pessoas que insistiram muito com você. Talvez até pessoas chatas, que hoje você agradece. Eu tive pessoas chatas na minha vida, que hoje são as pessoas que eu mais amo. Pessoas que diziam: vamos lá, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos orar, você precisa de Jesus. Mas não foi isso que te convenceu. O chato pode até ter te convencido a ir à igreja, mas não foi isso que te convenceu. O que te convenceu foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo, abrindo o teu coração e dizendo para você: você precisa de mim. E você precisa de mim somente. Porque eu sou suficiente. Cristo é suficiente para a luta contra o pecado. A lista de pecados aqui, do versículo 5 ao versículo 9, ela é diversa. Mas nós podemos perceber algumas áreas. Há pecados morais, há pecados sociais, há pecados ligados ao temperamento. Sabe que a pessoa diz assim: não, é que eu sou explosivo mesmo. Mas a tua nova identidade está onde? Foi tu que produziu ela ou ela foi gerada pelo Espírito Santo? Então já não é mais assim. Não, eu sou assim. Não, eu era. Agora em Cristo eu sou uma nova coisa. Há pecados ligados à língua, sobre mentira, sobre linguagem obscena. Sabe eu não falo palavrão, eu não faço piada suja. Mas o WhatsApp não saiu dos grupos cheio de porcaria, por quê ainda? Está lá, a linguagem obscena. Quando os outros fazem piada suja, você dá risada junto. Quando os outros falam bobagem, você dá risada junto. A linguagem obscena aqui também entra quando você expõe a intimidade.
do teu casamento, que você não deveria expor. Quando você fica projetando imagens na cabeça das outras pessoas, quando não deveria fazê-lo. É quando você fica desenhando, falando coisas ou dando segundo sentido para aquilo que as pessoas estão falando. E aí, é claro, eu não fico no círculo das mulheres, mas no círculo dos homens isso é muito comum. Não nos homens da nossa igreja, graças a Deus. Pelo menos eu nunca vi. Não é um costume. Graças a Deus por isso. Mas qualquer grupo de homens que tu vai por aí, o camarada não pode falar nada que já dá um segundo sentido. Mas a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. E talvez você foi alguém que estava acostumado a falar isso. Você estava acostumado a falar palavrão. Mas Cristo é suficiente para a sua luta contra o pecado. Nenhum pecado precisa dominar você. Porque em Cristo nós podemos vencê-los. Amém? Não importa o tipo de pecado com o qual estejamos lutando, ele não deve encontrar conforto em nós. Nenhum pecado vai cair aqui no solo do nosso coração e se sentir em casa. O pecado não pode chegar no solo do nosso coração e pensar, que terrinha boa. Rapidinho eu crio raízes e frutifico. Não. Ele caiu em um terreno hostil, perigoso para ele. O pecado será apresentado a nós e encontrará guerra contra ele. Porque Cristo agora habita em nós. E Ele é suficiente. Eu não vou encher de um monte de coisa, um monte de regra humana, um monte de doutrina desse mundo. Cristo é suficiente. Ele nos garante, irmãos. Ele é forte e poderoso para vencer o pecado. Ele é o único que pode dizer, deixa para mim que eu resolvo. Ele é suficiente para fazer isso. O pecado não pode mais fazer parte do nosso jeito de viver a vida. O pecado não pode mais ser um traço do nosso caráter. Não a prática do pecado. Há uma verdade que possui dois lados da mesma moeda. Nós somos pecadores, porque nós ainda possuímos a natureza pecaminosa. Mas nós não vivemos mais pecando, o pecado não é mais uma prática em nossas vidas, porque Cristo nos encontrou. Então eu sou um pecador? Sim, o pior de todos. Mas um pecador arrependido, redimido, alcançado pela graça do Senhor Jesus. Um pecador imerecedor, mas que no dia da morte, logo após abrirá os seus olhos e contemplará o glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o tipo de pecador que eu sou. Esse é o tipo de pecador que nós somos. Aqueles que têm Cristo como suficiente em suas vidas. O pecado não pode mais fazer parte da nossa vida, irmãos. Ele não pode encontrar tranquilidade em nosso meio. É guerra. Caiu aqui, morreu. Caiu aqui, é luta. Ele não vai se sentir em paz. Amém? Terceiro e último ponto. Passa o slide, Luiz. Cristo é suficiente para a transformação. Isso está nos versículos 10 e 11 do nosso texto. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Não é só conhecer, é se tornar semelhante a Ele. O objetivo de Deus, ao enviar Jesus Cristo, ao encarnar na pessoa de Jesus Cristo, não é apenas para que a gente tivesse um padrão para olhar e admirar, mas é para que a gente tivesse um padrão para olhar, admirar e imitar. Foi isso que nós falamos no domingo passado. Nós precisamos imitar. Para ensinar outros a obedecer, em primeiro lugar, nós precisamos imitar a Cristo. Nós precisamos nos tornar como Ele é. A pergunta que fica é, as pessoas têm enxergado Cristo em vocês? Nas suas postagens, na forma
como você fala, como você prega até mesmo. As pessoas têm enxergado Cristo, o Cristo da Bíblia? Ou têm enxergado uma monstruosidade? Têm enxergado uma invenção sua? Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Uma criança que brinca na lama e depois toma banho, e após o banho veste a roupa que estava brincando na lama, ela ainda não entendeu o propósito do banho. É inútil alguém afirmar que encontrou uma nova identidade em Cristo e fazer todo tipo de esforço para fugir do pecado, mas não se encher de Cristo. O que o texto está falando é que a nova identidade está em Cristo Jesus, por isso nós nos despimos, nós abrimos mão do pecado, nós nos livramos do pecado e agora nós nos revestimos, nós nos enchemos de Cristo. O revestir-se aqui não se refere apenas ao exterior, mas a um conhecimento transformador. É um revestimento interno, profundo, no nosso coração, e não apenas aquilo que pode ser visualizado. Não é apenas aquilo que pode ser visto. Nossa, olha lá, fulano se veste bem como um crente mesmo. Nossa, olha lá, leva a Bíblia, carrega a Bíblia que nem crente. Se crente de verdade, carrega a Bíblia debaixo do braço. É aqui na axila, aqui, ó, de desodorante, né? Não é simplesmente a gente se revestir desse jeito, de práticas, de coisas exteriores, mas é um revestimento no interior. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai escrever, se eu não me engano, é aos próprios Colossenses. Ele vai dizer assim: por causa de vocês, me coloco de joelhos diante do Pai e rogo para que vocês sejam enchidos, renovados, com o poder interior, no homem interior, para que vocês sejam capazes de experimentar toda a largura, a profundidade, a altura, a extensão do amor do nosso Senhor Jesus. Amor esse que excede todo conhecimento. Esse é um dos paradoxos da vida cristã. Como conhecer algo que excede o conhecimento? Como buscar conhecer aquilo que não pode ser conhecido completamente? Mas aí está a beleza. Aí está a aventura da vida do Evangelho. Nós não chegaremos ao final. E quando chegarmos na eternidade, teremos toda a eternidade para continuar conhecendo e conhecendo cada vez mais. E adorando cada vez mais e se encantando cada vez mais. Nós perdemos muitas vezes isso ao longo do caminho. Perdemos o senso de quão belo Cristo é, de quão glorioso será o céu, porque Cristo estará sentado no trono, reinando sobre todas as coisas. Isso é o céu. Charles Spurgeon diz assim, que o céu é soletrado com 5 letras. J-E-S-U-S. Jesus. Isso é o céu, irmãos. É Jesus. Não são as ruas de ouro. Não são os galardões. Não é a Ferrari que você acha que vai dirigir no céu, ou a mansão com piscina, com borda infinita que finalmente você vai ter. É Jesus. É a plenitude do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Esse é o céu. Não é simplesmente sobre coisas exteriores, irmãos, mas é um conhecimento transformador. O ser humano, ele foi criado por Deus, mas foi deformado pelo pecado. Mas a nossa esperança está em que nós somos transformados por Cristo. Criado,
deformado, mas transformados por Cristo. Essa transformação não é uma transformação esotérica, ou seja, que só pode ser conhecida por um tipo especial de pessoa, só pela elite. Só para aqueles que possuem o certificado de subanjo, entendeu? O crentão. Não. Essa transformação, ela elimina barreiras entre os filhos de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele traz aqui, falando sobre esse texto, quais são as barreiras que são derrubadas. Eu quero mencionar aqui essas 4. Ele diz que essa transformação, ela ultrapassa, para essa transformação não há barreiras raciais. O texto vai dizer, não há judeu nem grego. Talvez trazendo um pouquinho mais para próximo dos nossos dias, não há branco nem preto. Amarelo, vermelho, rosa, seja lá a cor que for, não importa. O Evangelho ultrapassa essas barreiras. Eu não sei se você já se viu em uma situação dessas, onde você foi desprezado pela tua cor, ou você foi desprezado pelo nome da tua família. Você sofreu algum tipo de preconceito? Eu não sei. Mas Cristo é maior do que isso. Não há judeu, não há grego. Ele alcança todos os povos. O alto, o baixo, o gordo, o magro. Não há barreiras para o Evangelho. Irmãos, eu já precisei lidar com situações assim. Onde fui olhado diferente por não ser branco. Mas o Evangelho ultrapassa isso. Dentro da igreja de Jesus, a gente encontra um só povo. A gente encontra um só corpo. Dentro da igreja de Jesus não existe isso. Amém? Amém. Não existe. E a igreja de Jesus luta para que isso nunca seja normatizado, mesmo fora da igreja. Porque esse é o tipo de coisa que nós não podemos nos calar se enxergarmos acontecendo diante de nós. Não é o tipo de coisa que a gente cruza o braço, baixa a cabeça e finge que não é com a gente. Porque é com a gente. Porque é meu irmão. E eu tenho responsabilidade para com o meu irmão. Então não há barreiras raciais. Também não há barreiras religiosas. Aqui o texto fala sobre a circuncisão ou a incircuncisão. Às vezes a gente fica nessa, né? Não, eu sou mais crente porque eu acredito que pode cortar o cabelo. Não, o outro lá acredita que não pode. Então, a fé dele não é verdadeira. São coisas secundárias, irmãos. Não, eu acredito que é só a Bíblia de papel. Não, eu acredito que dá para usar no telefone. Não, isso é primário. Estou brincando. Não existem essas barreiras. Barreiras religiosas que vêm da cultura, da forma como fomos criados. O que importa, irmãos, é buscarmos a suficiência de Cristo para a transformação. O que não pode acontecer é o atrelar a transformação que Cristo faz a essas coisas. Não é só se eu usar saia, ou é só se eu usar calça, aí eu serei transformado com Cristo. Mentira! Porque daí, se a gente afirmar isso, nós estamos dizendo que precisa de Cristo e mais uma coisa, daí Cristo não é suficiente. Agora, se entender que em Cristo nós temos tudo o que precisamos e a transformação que precisamos, e eu quero usar só calça, use! É uma calça decente? Louvado seja Deus. Eu quero usar sua saia? Use! É uma saia decente? Louvado seja Deus. Ah, eu gosto no meio do culto de gritar. Grite! Eu não gosto, então não grita. Só não diga que o outro é mais ou menos crente porque não faz como você faz. Porque o nome disso é religiosidade. É claro que é natural que a gente vá procurar uma igreja onde a gente vai se sentir melhor. É natural isso. E é maravilhoso ver a diversidade dentro do povo de Deus.
Também é importante, é claro. Por exemplo, aqui na nossa igreja a gente não vira estrelinha dentro do culto. Se você virar, eu vou pedir para você parar. Então, se você quer fazer isso, você tem que ir para outra igreja, que faça. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não deve atrelar religiosidade, colocar isso como condição para a transformação. Cristo é suficiente para a transformação. Não há barreiras culturais. O texto cita bárbaros ou citas, citando aqui pessoas desprovidas de intelecto. Pessoas que não são tão cultas. Dentro da igreja do Senhor, nós vemos pessoas que têm curso superior, nós vemos pessoas que têm especialização, mestrado, doutorado e tudo lá o que tiver depois disso. E nós vemos essas pessoas sentando e dividindo o mesmo chimarrão. E nós vemos essas pessoas compartilhando e dizendo, é verdade, Jesus está cuidando da gente. Olha que beleza! Olha que maravilha! Não, eu não consigo conversar com o Leandro, porque o Leandro é muito inteligente. Não há essa separação dentro do Evangelho de Cristo. Cristo é suficiente para a nossa transformação, para transformar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente transpassa essas barreiras, até mesmo barreiras culturais. Só vou conversar, só vou se relacionar com quem consegue falar as palavras difíceis que eu falo. Só vou conversar, só vou falar, quem sabe se o tomate é fruta, ou é vegetal, ou é verdura, ou seja lá o que for. Sabe? Na verdade, irmãos, a maior bênção dentro da igreja é a gente poder conversar com pessoas, às vezes, que enxergam uma vida completamente diferente da gente. A maior bênção da igreja é a gente poder conversar ao mesmo tempo com pessoas mais inteligentes do que nós, que têm um intelecto mais apurado, mais elevado do que o nosso, mas também poder conversar com pessoas que possuem um intelecto mais simples do que o nosso. Porque às vezes na simplicidade, a pessoa vai te ajudar a enxergar uma coisa que tu está aí cheio de si, cheio das ideias que não viu. Louvado seja Deus por isso. Cristo é suficiente para gerar essa transformação dentro de nós. Não precisa de um curso. Não precisa de um... Não, vamos fazer um esforço. Lá está chegando o Vini. O Vini é diferente de nós, mas vamos se esforçar para abraçar o Vini. Não. É natural. Eu amo ele. Por quê? Porque eu sou feito disso. Porque nós somos isso. Não há barreiras sociais. Não há escravos ou livres. Não, eu só vou me relacionar com as pessoas que têm o mesmo status do que eu. Que usam a mesma marca do sapato, que usam a mesma bolsa, que conseguem ir no salão. As minhas amizades eu cultivo só no salão de beleza. E daí as mulheres que não vão, que não têm dinheiro, não conseguem. Ou também tem o outro lado. Não, lá, fulano, a Martina vai toda semana no salão, então eu não vou conversar com a Martina. Quem sou eu para conversar com a Martina? A Martina é tão... Gente, Cristo é suficiente em nosso meio. Ele é o nosso elo. Não é os teus cabelos. O como está hidratado. Cristo é o nosso elo. Cristo é suficiente para gerar essa transformação em nosso meio. E essa transformação toda, ela não é abstrata. Ela tem um rosto. Essa transformação tem um nome. E qual é o nome dessa transformação? Jesus Cristo. O nosso único e suficiente Salvador. Você reconhece isso em sua vida? Spurgeon, lendo um livro dele essa semana, e lendo esse trecho algumas vezes, eu fui levado algumas vezes às lágrimas. Essa semana para mim foi uma semana de arrependimento. Foi uma semana onde eu precisei olhar para áreas da minha vida e me arrepender da forma como eu estava conduzindo algumas coisas. Na minha vida pessoal, na minha família. Pedir perdão a Deus, pedir perdão à minha esposa. E como um presente de Deus, eu estava lendo esse livro e cheguei nessa parte. Eu quero dividir com os irmãos. Spurgeon inicia com uma pergunta questionando. Cristo está em seu coração?
amado. Então tudo o que existe para causar-lhe tristeza pode também ser para ti um tema de alegria. O santo fica triste ao pensar que tem um pecado para confessar, mas fica feliz também ao pensar que é capaz de confessar o seu pecado. O santo fica aborrecido por ter tanta enfermidade, mas ele se gloria na enfermidade porque o poder de Cristo repousa sobre ele. Ele se entristece dia a dia ao observar suas andanças, mas também se alegra ao ver como o bom pastor o segue e restaura sua alma. Todos os males e deficiências que em mim me fazem chorar, também me alegram quando Jesus é visto. Pois tudo que vejo em mim que seja faltoso ou pecaminoso, vejo um remédio suficiente em Cristo, que é tudo em todos. Irmãos, Ele é suficiente em tudo e em todos. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, não existe um método secreto ou uma fórmula mágica. Só encontraremos a verdadeira vida em Cristo. Ele é suficiente para encontrarmos o propósito de nossas vidas. Ele é suficiente. Não existe pecado, não há pecado tão agarrado em nós que não possa ser arrancado pela raiz, pelas mãos do Todo-Poderoso, através da obra de Cristo. Ele é suficiente para não sermos dominados pelo pecado, suportando as tentações e vencendo elas. Não somos chamados simplesmente para uma mudança externa que arranha a superfície da moralidade e cria uma nova estética, apenas uma nova aparência. Ele é suficiente para transformar profundamente quem somos, para que Ele seja tudo em nós e nós estejamos todos nele. Ensinar todas as coisas que Jesus ordenou não é sistematizar suas palavras, tampouco inventar regras, não é criar categorias para os ensinos de Jesus. Ensinar todas as coisas é sobre ensinar em todo tempo que em toda circunstância Cristo é suficiente para sempre. Cristo é tudo o que nós precisamos. E nós amamos esse Cristo. Nós adoramos esse Cristo. Nós depositamos toda a esperança nesse Cristo. Foi assim em todos esses 18 anos dessa igreja. Foi assim em todos esses 42 anos da história do trabalho batista em São Luís Gonzaga. E será assim por todos os outros anos que Deus nos der nessa cidade. Cristo é suficiente. Cristo é tudo o que nós precisamos. E é essa a mensagem da grande comissão. Essa é a mensagem que nós vamos proclamar. Irmãos, em nome de Jesus, nós recebemos uma missão e iremos cumpri-la. Através de nós o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus, porque Ele é suficiente. Eu quero convidá-la a se colocar em pé. Quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse momento que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque o Senhor nos chamou até aqui para encontrar contigo, para encontrar uns com os outros,
Obrigado porque hoje pela manhã, antes mesmo da gente ter a consciência de que já tinha aberto os olhos, o Senhor já estava aqui, preparando esse momento, preparando, ó Deus, os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu peço uma coisa somente: nos dê Cristo, revele Cristo a nós. É tudo o que te pedimos, Senhor, porque Cristo é suficiente para encontrarmos a nossa nova identidade. Cristo é suficiente para lutarmos e vencermos os nossos pecados. Cristo é suficiente para provarmos e vivermos uma verdadeira transformação. Dê-nos Cristo, mais nada. Nós não queremos mais nada, Senhor. Nós não queremos mais recursos, nós não queremos mais habilidades, nós não queremos mais dons, nós não queremos mais intelecto, nós não queremos mais beleza estética. Se isso significar não termos Cristo, ó Deus, nós abrimos mão de tudo isso. Dá-nos Cristo. Abre os nossos corações para que possamos contemplar Cristo. É só isso que pedimos a Ti. Porque Cristo é suficiente. Todas as outras coisas serão acrescentadas da maneira que o Senhor assim desejar. Todas as outras atividades, as obras, as necessidades serão supridas por pessoas que têm Cristo, que fizeram de Cristo seu maior tesouro, e que entenderam a mensagem do Evangelho, que é Cristo. Ah, Senhor, que o nosso coração abra mão daquilo que tem se agarrado, as coisas terrenas que têm nos aprisionado, que têm nos impedido, que têm nos tornado lentos, vagarosos, preguiçosos, omissos, mornos. Dá-nos Cristo, Senhor. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é suficiente. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Se nós como igreja estamos de aniversário, pudéssemos pedir um presente, esse é o presente que nós pedimos a Ti, Pai. Dá-nos Cristo. Que possamos ser encantados, maravilhados pela suficiência de Cristo. Nos livra de ficar correndo atrás de outras coisas como igreja. Dá-nos Cristo, Senhor. Nos livra de ficar correndo atrás de outras coisas como pessoas, a nossa vida pessoal, a nossa família. Livra-nos, Senhor, de fazer todos os nossos planos de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos. Dá-nos Cristo, Senhor. Livra-me, Senhor, de querer fazer as coisas do meu jeito. Dá-me Cristo. Cada vez mais eu peço, Senhor, dá-nos Cristo. Que esse seja o desejo do nosso coração. Dá-nos Cristo. Isso é tudo que nós precisamos. Isso é tudo que nós queremos. É Tu, Senhor Jesus. Porque o Senhor nos deu uma nova identidade. E nós somos gratos pela Tua salvação. Nós somos gratos pelo Senhor estar nos chamando. E por isso, nós amamos o Senhor. Por isso, nós adoramos ao Senhor. Por isso, nós queremos juntos declarar isso. Não apenas com a boca, não apenas com o corpo, mas com o brado do nosso coração. Jesus, nós te amamos, Senhor.